Salve rapaziada, professor Guilherme aqui na área e nessa aula a gente vai iniciar a nossa nova playlist sobre clima. Então, uma playlist que vai ser bem longa e provavelmente a gente vai entrar com outras aulas no meio do caminho sobre outros assuntos para ela não ficar muito repetitiva. E para você não perder nenhuma dessa e de outras aulas com resolução de exercício, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu like e vai lá no Instagram para me seguir no @ligado no bizu. Então, vamos para a aula. Bom, se liga só. É fato que conhecer o clima, analisar o clima, observar as condições do tempo atmosférico sempre foi muito importante na rotina do ser humano desde os nossos ancestrais. Então, se fazia muito calor ou muito frio, se chovia ou não, isso ia interferir na rotina de coleta ou de caça, por exemplo. E, atualmente, com o aumento da discussão sobre mudança climática e aquecimento global, esse tema está muito em alta. Então, se tem um assunto que conversa com a geografia, com a história, com a física, com a química e com a biologia, o Enem vai gostar muito e com certeza vai te cobrar. A gente sabe que ainda hoje o clima, o tempo, influencia muito na nossa rotina. Então, se chove muito, um aeroporto internacional de grande porte é fechado, a gente tem prejuízos econômicos. Se a gente tem um ano muito seco e uma lavoura prejudicada, a gente está falando não só em prejuízos econômicos, mas também em crise de abastecimento. Se está muito calor e a gente ligar muito ar-condicionado, a gente precisa produzir mais energia. Então, um assunto que conversa com tudo dentro da nossa rotina, dentro da nossa sociedade. E para a gente começar a discussão, a gente precisa diferenciar dois termos, duas palavras que são muito confundidas. Ou elas são usadas como se fosse a mesma coisa, ou são invertidas. Vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro, a gente tem o tempo atmosférico, que é muito confundido com o clima. Então, para você não esquecer, lembra do tempo atmosférico quando você pensar em previsão do tempo. Então, a previsão vai te dizer que vai chover no final da tarde, que vai fazer sol no fim de semana ou daqui 15 dias. Então a gente está falando de um período curto com algumas características atmosféricas. Uma fotografia de momento, daquelas condições pontuais na atmosfera. Já o clima está falando do comportamento médio dessas condições atmosféricas ao longo de muito tempo. Quanto tempo? A Organização Meteorológica Mundial definiu que para a gente dizer que determinada região tem o clima A ou B, a gente precisa de um estudo de 30 anos. E esse período de 30 anos, que conta a partir de 1901 a cada 30 anos, é o que a gente chama de normal climatológica. Então, se numa região que tem um clima seco faz uma semana inteira de tempo chuvoso, a gente não pode dizer que essa é uma região de clima úmido, porque a gente precisa de 30 anos para poder analisar aquelas características. Beleza? E agora a gente pode falar então sobre outros dois termos, já entrando mais a fundo na matéria, que são muito importantes e que muitas vezes as pessoas confundem. Então vamos lá. Se liga só. A gente tem de um lado os fatores climáticos. Quem são os fatores climáticos para a gente entender? A latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar, a maritimidade ou a continentalidade, a vegetação, o relevo. Todos esses fatores são condicionantes do clima. Então, eles vão condicionar as características que compõem esse clima. E quem são essas características? São os elementos climáticos condicionados pelos fatores: radiação, temperatura, umidade, pressão. Coisas que estão bem associadas à nossa sensação. Então a gente percebe se está quente, se está frio, se o tempo está mais seco, se está mais úmido. A gente não vai chegar num lugar e falar: nossa, que latitude mais alta, que latitude mais baixa. Não, a gente vai falar se está quente ou se está frio
porque a temperatura foi condicionada a uma latitude mais baixa ou mais alta. Então eu espero que a gente tenha entendido que os fatores são os condicionantes das características dos elementos que estão associados à nossa sensação. Beleza? Então a gente fica por aqui e nas próximas aulas a gente pode falar sobre os aspectos dos fatores, dos elementos e abordar também os aspectos sociais do clima. Eu te espero na próxima aula. Valeu!